Eu sou Sandra Trabuco Valenzuela e este é o Mega Séries pela rádio Mega Brasil Online. Nesta semana, o assunto é Annie with E. One day, Princess Cordelia arrived at the most beautiful kingdom in the world. She knew not a soul and was worried no one would like her. We sent word to Mrs. Spencer to bring us a boy. You don't want me. There's no point in crying. There's been a mistake is all. Girls can do anything a boy can do, and more. Who are you? My name is Anne Shirley Cuthbert, and please be sure to spell Anne with an E. Why were you walking with that orphan girl? I won't eat next to dirty trash. What good a cheap eater was. We might be some good to her. I make up stories all the time. I could never do that. I don't think imagination's my strong suit. Really? I don't know what I'd do without mine. You're ridiculous. Diana, shall we swear to be best friends forever and ever? I solemnly swear to be faithful to my friend for as long as the sun and moon shall endure. You have such a way with words. Dreams don't often come true, do they? Fiddlesticks. Isn't it wonderful that every day can be an adventure? It's so easy to love Green Gables, isn't it? E para falar aqui com a gente, a nossa amiga, que já veio outras vezes aqui no Mega Séries, Lígia Mena. Tudo bem, Lígia Mena? Olá, Sandra, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é sempre bom estar aqui com você falando de séries, né? Muito bom te ouvir de novo aqui. Lígia Mena é professora universitária, doutora em letras, com pós-doutorado em estudos comparados. E o tema dela é lindo, gente. A pesquisa dela é linda. O conto A Rainha da Neve, de Hans Christian Andersen e suas releituras. Ela também é autora de diversos livros. Mostra pra gente, por favor. Ah, tá, Sandra, obrigada. Esse aqui é a carnavalização na literatura infantil, né, que se refere ao meu mestrado. Aqui eu analiso o Reizinho Mandão, da Ruth Rocha, a Montanha d'Água Lilás do Pepe Tela, né? Então foi um trabalho que eu fiz com bastante carinho. E depois tem o do meu doutorado, né, que é a literatura infantil além do livro. Aqui eu analiso revistas e jornais dos anos 30, principalmente a revista O Tico Tico. Vamos falar da série Annie with E. Annie with E é baseada no livro Anne de Green Gables, escrito por Lucy Maud Montgomery, publicado no Canadá em 1908. Essa série é premiada, tem como showrunner a Moira Walley-Beckett. Excelente, ela ganhou prêmio, ela ganhou o Emmy já. É uma série que está disponível e nas 3 temporadas já no Netflix. Ela foi lançada em 2017 e infelizmente, ela foi cancelada. Dizem que ela vai ficar só na 3ª temporada e é isso que vai ser. Existe todo o movimento dos fãs para reverter essa situação. Vamos ver o que acontece, né? É aguardar para ver. Lígia, vamos começar contando um pouquinho da história, mesmo porque é muito interessante como foi feita. Toda a série é baseada só no primeiro livro, né? Porque a Montgomery escreveu uma série, são mais de 9 livros, não é isso mesmo? Isso, muitos livros, chega até na velhice da Anne, a Anne dos filhos da Anne, os netos da Anne, então é bem longo, né, a obra dela. Mas essas publicações são muito recentes aqui, né, essa série fez com que as pessoas procurassem a leitura também, né, mas vários desses livros já estão saindo aqui no Brasil, sim. É um texto muito fácil de ler, é gostoso de ler, eu já li aqui o primeiro livro dessa série, são muitos livros, esse primeiro é lindo e é muito fiel, uma coisa que me chamou a atenção é que a série é muito fiel a como é relatado o livro. Claro que tem diferenças de adaptação e tal, mas é muito fiel, né, ao que a gente lê na obra.
Ah, sim, os diálogos, né, principalmente nos primeiros capítulos, quando a Anne chega, né, aquela órfã espivitada, ela chega falando mais que a boca, tagarela, e conhece o Matthew, depois a Marilla, e os colegas na escola, então toda essa parte, né, os diálogos, você vai lendo, são muito o encontro dela com a Diana, que vai ser a sua amiga, né, que elas juram amizade pro resto da vida, então é muito semelhante mesmo, principalmente nesses primeiros episódios, mas na segunda temporada, na terceira temporada, a Moira foi incluindo muitas coisas interessantes ali, foi enriquecendo, trazendo para a atualidade uma obra que já era à frente do seu tempo, né? Na abertura, né? O título da abertura, aquela música bonita que toca na abertura, né? Lindíssima. A abertura é maravilhosa. Fala que você está acima do seu tempo, a música fala, né? Então, é isso que a gente vê, a própria escritora e a personagem que ela cria, naquela época já destoava, né? Crianças geralmente muito sofridas e... Mas o discurso todo, ele é baseado na superação, né? Porque ela vai superando cada obstáculo e ela enxerga nas dificuldades alguma luz, sempre tem alguma luz. Ela está sempre aprendendo alguma coisa, né? Ela sempre vai aprendendo alguma coisa, é isso mesmo. E é interessante ver que ela também não é uma personagem perfeita, né? Vamos pensar, esse livro foi escrito ali no final do século XIX, né? Você ainda tem resquícios, lógico, da época já do realismo, outras tendências, mas você pensando no Canadá e nessa influência da literatura inglesa, ainda está muito baseado em questões ainda muito do romantismo. E você tem a figura do Charles Dickens, né? Os homens ali escurecendo, né? Apagando essas mulheres escritoras. Então, a Montgomery, ela foi muito feliz, né? Em criar uma personagem, uma heroína, né? Uma menina, uma protagonista, que apesar dos seus sofrimentos, ela continua lutando. Sim, ela erra também, ela comete erros, né? Ela, como a gente diz na gíria, ela pisa na bola, muitas vezes ela pede desculpas e ela vai... a primeira temporada a gente vê muito isso, né? Ela chegando, aquele medo de ser mandada de volta, a dificuldade de se colocar no grupo, a aceitação, ela não pertence a lugar nenhum, né? A sua autoestima muito baixa, apesar que isso, problema com a aparência, nas 3 temporadas a gente vê essa questão muito séria. Sim. Ela cismada com aquele cabelo ruivo dela, no livro aparece isso. É uma questão social aí, né? Porque você tem naquele período no Canadá, tem a formação mesmo do povo, da cultura canadense, porque você tem um momento em que estão chegando os imigrantes, tanto é que se mostra um certo repúdio mesmo a uma imigração irlandesa, a grupos franceses. Então, tem todo um preconceito ali e que a Anne vai lidar, né, com todas essas pessoas e ela vai se aproximar sem nenhum preconceito, pelo contrário, ela é um fator de união. Ela parece que está sempre costurando, está sempre ligando essas pessoas. Na segunda temporada, Sandra, vamos lembrar, né, que aparecem a tia Josefine, não é do jeito que está, né, no livro é diferente, mas na série a tia Josefine e depois o Cole, né, que é o amigo da Anne, a questão é tratada a questão da homossexualidade, né, e a Anne encara aquilo com muita naturalidade, assim, lógico, há um estranhamento, mas ela fala que, poxa, vocês são pessoas especiais, é importante que vocês sejam felizes, e a questão dos negros também aparece na segunda temporada, né, o Sebastian, a Mary, é muito interessante a cena quando a Anne, o cabelinho lá dela todo cortado, que ela pintou o cabelo, teve que ficar quase o cabelinho Joãozinho, né? E ela encontra o Sebastian pela primeira vez, que o Gilbert tinha ido viajar, e quando ela encontra, ela fala, nossa, eu nunca tinha visto uma pessoa de cor, ela fica impressionada, ela fica feliz, tudo para ela se encanta com tudo, com as pessoas, ela se encanta com a natureza, né? A professora nova que chega também, ela fica encantada, e a parte da professora também é interessante, porque a professora é igual a mim, e ela leva uma bronca da professora, porque ela começa a se achar, né? A Anne, ela vai, o estranhamento que ela tem na escola, isso vai mudando, ela vai sendo a primeira aluna da sala, e ela vai ficando um pouco metidinha, né? Mas aí a professora faz baixar a bola. Então a gente vê que essas questões da criança, do trabalho infantil, dos franceses, como você falou, dos irlandeses, né? O cabelo ruivo da Anne, os negros, e depois na terceira temporada os índios. Então muitas questões sociais prementes são colocadas ali. Nem tudo isso está no livro. A questão da mulher, né, também é muito importante, porque assim, é um livro escrito por uma mulher cuja protagonista é um reflexo da própria escritora, né? Tanto é que todos esses livros que ela escreveu são reflexos da própria vida dela, porque ela escreveu esses livros ao longo da vida. Isso. O que fez mais sucesso foi o primeiro, depois vem na sequência, né? Mas as pessoas se apaixonam muito, né? É interessante a gente ver muitas coisas que acontecem. Então, as 3 temporadas são baseadas somente no primeiro livro, né? Foram incluídas outras, como eu falei,
falei, a questão, o Cole, esse personagem Cole, não existe, a questão dos índios ali também está muito, não aparece no livro, então muitas coisas não aparecem no livro. Mas a adaptação é muito feliz nesse sentido, porque consegue, ao mesmo tempo que ser fiel ao que o livro propõe, também consegue trazer para a atualidade discussões contemporâneas, porque são coisas que estavam acontecendo naquela época e que, de alguma forma, você consegue encontrar um reflexo na contemporaneidade, não é? O preconceito contra os franceses, contra os migrantes também, isso aparece no livro, está muito claro, coloca ali um preconceito muito claro. As tradições rígidas daquela Inglaterra vitoriana. O Canadá se tornou independente em 1840 e pouco. Então, o livro se baseia no final do século, foi publicado em 1908, mas a história se passa ali em 74, né, 1874, quando tinha pouquíssimos anos, aí 50 anos de independência. Então, o Canadá é muito baseado nas tradições inglesas, mas, ao mesmo tempo, eles têm um certo preconceito pelo inglês, né, pelos ingleses. Eles não querem, eles querem se descolar, eles querem a sua nacionalidade. Mas quem, né, assistiu a série, veja todas as 3 temporadas que vão gostar, estão sempre tomando chá, que é sempre aquela cerimônia para se arrumar para o chá, as comidas, isso é muito legal, né? Elas estão fazendo as comidas, estão sempre os bolinhos de ameixa, né? E a natureza, né, Sandra? Que beleza, né? É muito lindo, porque assim, no livro, quando se não me engano, a Anne chega acho que em 1876, mas na série ela chega em 1896. Lembra que tem uma discrepância temporal aí, justamente para que na série você tenha uma mudança de tempos e tal, você tem mais atualidade. No livro, ela chega com 11 anos. Isso. Na série, ela já tem 13 e ela termina com 16. Mas parece que a atriz, por exemplo, ela termina com 16 anos, mas a atriz, a Amy McCallum, ela é irlandesa mesmo, né? E ela já está com 18 anos já. Ela fazia o papel de 13, ela já não tinha 13. Isso é uma coisa curiosa também você vê, Sandra, a primeira, a segunda e a terceira temporada, como os atores, principalmente a Amy, né? Como ela cresce, né? Aquela menininha da primeira temporada é uma moça na última temporada, né? Ela cresce, é muito bonito, muito bonito. Assim, uma das coisas mais bonitas que a gente vê também na série é esse convívio com as mulheres e as diferentes personalidades, as diferentes preocupações que a gente vê ao longo da série. Então, quando a Anne chega, ela é uma menina, mas ela é assim, avoada, ela gosta da natureza, ela gosta de falar muito, ela gosta de recitar, ela fala difícil, né? Agora, quando ela chega, é um choque, porque a Marilla é quase que o oposto dela, não é mesmo? Rica, né? Muito fechada, sim. E na série também tem isso, a Marilla, ela acaba cedendo ali a Anne, isso no livro demora para acontecer. Esse encontro das duas, o carinho entre as duas, sabe? A parar de brigar, né? A aceitação, né? No livro é mais angustiante até, porque demora, mas na série, aos poucos também. Não é que a Marilla sempre está dando ali as broncas, né? Tem aquela figura da Raquel Lynch, que é uma fofoqueira ali, no livro está muito forte isso, na série recupera também. Mas ela volta atrás, ela se arrepende de muitas coisas. A situação da professora, por exemplo, a professora nova, quando chega, sofre muito preconceito também. Ela parece muito com a Anne. Ela quer fazer aulas de campo, vai passear com as crianças para mostrar a natureza. E ela sofre também a sociedade, ela não é muito bem aceita, né? Até que depois isso se transforma. E a Raquel Lynch quer que ela case de qualquer jeito, porque a professora é viúva. Não, você tem que casar. E a professora anda de moto, naquelas motinhos antigas, né? Lá do século XIX. Lindas, a professora usa... As imagens são lindas. A professora usa calça, né? É uma personalidade também importante. Então, o feminino está muito forte. E o feminino que ama o feminino, que é o caso da Josefine, que ela perdeu a sua amada, né? A sua companheira de uma vida toda, ela sofre. Então, o feminino está também, né? Nas relações homoafetivas, né? O feminino está ali também. A amizade da Anne com a Diana, né? Que é uma coisa importante. Depois a Anne conhece a Índia, ela também gosta muito daquela menina. E você vê a situação do índio, né? Que tristeza, o índio tem que perder a sua identidade. Como acontece aqui no Brasil, né? Querem catequizar e você tem que abandonar o seu nome, a sua cultura. Isso também é bastante complicado. Então, a gente vai continuar falando de Anne with E no segundo bloco. É só um minutinho, a gente já volta. A Mega Brasil entra em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá,
Maria Luísa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, e Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na sua Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saude.gov.br/coronavírus. Voltamos para o segundo bloco do Mega Séries, hoje falando de Annie with E, com a gente aqui, Lígia Mena. Lígia, quando começou, nós vimos uma Annie muito insegura, com muito medo, né, de ser rejeitada de novo, porque já tinha acontecido outras vezes. E na segunda temporada? Né? Ela acaba voltando também, né? Lembra que uma injustiça, ela volta, depois ela retorna, né? Na segunda temporada, você já tem uma Annie mais aceita ali pela comunidade, participando, mais inteirada com todos, né? Mas muito arteira, né? Ela acaba... o problema dela com a aparência continua até a terceira temporada, é algo que perpassa, né? A sua autoimagem, seus cabelos vermelhos, eu sou feia, eu sou sardenta, eu não vou... Eu acho que os adolescentes acabam se identificando muito, né? Ela é uma pessoa... É uma obra uma narrativa de formação, de transformação dessa heroína, né? E ela fica sempre muito preocupada, né, de autoaceitação da imagem também, porque no início ela simplesmente não gosta dela, inclusive ela fala assim, eu vou casar com alguém que não seja muito exigente, que aceite como eu sou. É muito triste uma coisa assim, é muito triste, né? E ela vai, realmente, os problemas com a imagem continuam, inclusive que ela pinta o cabelo, ela tem que cortar o cabelo. Então o problema da aceitação continua, eles têm lá, tem uns golpistas na cidade, mas o que marca muito a segunda temporada é a questão da visão que se tem da homossexualidade, né? A Josephine e o Cole, que é o personagem, então a aceitação dessas personagens pela Annie, a amizade, como ela dá força para esse menino, ele acaba indo morar com a Josephine, com a tia Josephine, então esse assunto essas relações homoafetivas são tratadas. Tem o Sebastian, que é o Bar, que é o amigo do Gilbert, eles voltam, né, eles vêm o Gilbert tinha ido fazer uma viagem de navio para poder aprender alguma coisa da vida, e quando ele volta, o Sebastian é o seu grande amigo, então é uma pessoa negra. A Amy sempre muito sincera, muito espontânea, ela olha, ela fica tão feliz, fala, nossa, uma pessoa negra, eu nunca tinha visto uma pessoa negra, e, apesar da escravidão, mas eu acredito que ali no Canadá, né, ou nessa vilinha, Avonlea, ali, não era comum ver uma pessoa negra, e eles não são bem aceitos, né, depois tem ele se casa com a Mary, então os negros não são bem aceitos ali, há um preconceito, e depois há uma mudança também de atitude, a comunidade estranha. Então, questões sociais, né, dessa questão dos negros, homoafetiva, né, as pessoas que são diferentes, né, a Annie fala, não importa que você seja diferente, o importante é que você seja você mesmo, né. Deixa eu só costurar com a primeira temporada, porque existe uma diferença com o personagem, que é o Matthew, né, que é quem vai adotar a Marilla e o Matthew, que são dois irmãos e que adotam a Annie. No livro é um pouco diferente, até o aspecto físico dele é um pouco diferente, que eu acho que a adaptação foi bem feliz, como ela... Sem barba. Sem barba, então deram uma ajeitada diferente no personagem e acho que ficou bem interessante. Existe uma diferença porque esse protagonista continua, né, na série e tal, esse personagem continua. E se mostra também o passado dele. Sim, ele é solitário hoje, mas ele não foi. Ele tem também uma relação afetiva que foi deixada de lado. Ele tem um passado de amor. A Marilla, ela tem algo também. Então, ela é uma série que trata com muita delicadeza as histórias, os percursos de vida dos personagens, né? Isso mesmo. E o Matthew, ele é fundamental para a narrativa, né? Na terceira temporada, então, ele fica doente, tem toda aquela questão, quase perde a fazenda deles, né? Tem toda aquela questão. Ele sempre ali muito carinhoso com a Annie, né? Desde o começo. Na terceira temporada, né? Acho que a gente pode começar a falar dela. Começa com a Annie fazendo 16 anos, né? E é lindo o primeiro episódio, ela cavalgando na égua, que é a Belle, e a égua está grávida, acho que, né, vai ter um potrinho ali, e a Annie está linda, né? Você vê a personagem amadureceu, a atriz também cresceu, aqueles cabelos, os bastantes, cavalgando, é muito bonito ali, e ela toda feliz que vai fazer 16 anos.
E o Matthew, eu posso mostrar para vocês aqui, ó, essa aqui é a minha Anne. Olha só a Anne, que linda bonequinha. Da Anne, olha que bonitinha. Ela mais aqui, olha que fofo. Veja se eu não gosto da série, né? Ver se o filho vai dar um presente desse Dia das Mães, é porque a mãe gosta, né? E na terceira temporada, o Matthew dá um presente para a Anne, de 16 anos, que é uma pulseirinha com um berloquezinho com um chapéuzinho, que ele fala, isso aqui é para me lembrar do dia que eu te vi a primeira vez, que eu te vi chegando, né, ali na estação. E você vai colocar outros, né, que aquele berloquezinho, você vai botando os berloques na pulseira, e você vai colocar outras conquistas, outras coisas. Ela fica muito encantada. Essa terceira temporada, né, não vamos dar spoilers aqui, apesar que eu sou craque em fazer isso, mas você tem uma Anne mais compenetrada, digamos, mas ela continua cheia de imaginação, inventando as suas histórias e tudo, mas uma Anne que em busca das suas origens. Ela faz 16 anos e ela fala assim, quem é a Anne? Quem sou eu? E ela sabia dos pais, que ela morreu com os pais, morreram quando ela tinha apenas 3 meses, foi o que contaram para ela, mas ela fica muito na dúvida, será que é isso mesmo? Será que meus pais me amavam? Será que meus pais não me abandonaram? E ela vai até o orfanato, né? Depois de muito tempo. E ela vai com o Cole, né? O rapaz, ele acompanha para dar uma força para ela. Ninguém dá informação nenhuma. A diretora lá do orfanato, a trata muito mal. E ela encontra uma das meninas lá da primeira temporada, que havia maltratado no porão. A menina coloca ali um ratinho na cabeça da boca dela. As meninas, na primeira temporada, elas são mostradas como muito cruéis com a Anne, justamente pela imaginação que a Anne tem, né? Como ela falava muito, é sempre aquela... né? A Cordélia, né? E aí ela não para, né? Uma das personagens aparece ali escovando o chão. E a Anne fala, e com sinceridade, não é com falsidade, não, ela fala com sinceridade. Fulana fala, veio deixar algum filho que você teve, você, né, veio os pais que não tinham mais filhos, deixavam seus filhos lá, mesmo os pais estando vivos. Então, nem todos os órfãos que estão nesses asilos, a gente percebe, eram órfãos realmente. Ela fala, você veio deixar algum filho seu aqui e tal, que você não quer mais? Ela falou, não, eu vim procurar outra coisa. Aí a menina tá lá escovando o chão e a Anne fala assim, poxa, fulano, eu sinto muito que ninguém te quis, que você não pode ser adotada. E ela fala com sinceridade, a menina fica brava, que ninguém quis me adotar, claro que quiseram, eu trabalho aqui. E a Anne vai embora, a menina baixa, assim, os olhos, né? Então você vê que é complicada essa vida dos orfanatos, né? Lá no orfanato se mostra também a questão do trabalho infantil, porque as crianças dali, pelo menos naquela realidade, elas eram adotadas justamente para servir de mão de obra barata. É isso, né? A própria Anne. Isso, eles querem um menino para ajudar a cuidar. Eu vou criar uma criança, não é porque eu gosto da criança, é para cuidar dos meus filhos, para cuidar. Infelizmente, Sandra, esse tipo de coisa a gente vê na sociedade até hoje. Era muito comum aqui no Brasil uns anos atrás, a pessoa ia lá buscar uma empregada no Nordeste, alguém lá, que menininhas tiveram que trabalhar em casa de família, né? Aí não falava que trabalhava, que era empregada, eu moro com uma família. Na verdade, era só para ter casa e comida e ficavam ali morando para servirem de empregadas domésticas. Então, a questão dos índios também, a gente vê, ela é muito cruel, né? O índio tem que, a menina, a índiazinha, ela tem que esquecer o nome dela, ela não pode ser mais ela mesma, né? Então, essa crueldade. Então, é um processo de aculturação, mas não é uma aculturação mantendo as origens ou preservando a cultura inicial. Nada disso. Assim, tem que esquecer o que ela era, né? E é muito hipocrisia, né? Porque, assim, a Marilla fala muitas vezes na série, no livro isso também aparece, que é para a Anne parar de se preocupar com a sua aparência. E aquela questão da religião, né? Vamos rezando, né? Isso é pecado, né? Você não tem que se preocupar com isso. É importante você estar limpa, ser uma pessoa educada e não ficar com isso. Mas, ao mesmo tempo, há uma preocupação de que as meninas se vistam daquela forma e aquela, né? Aquele comportamento. Parece que a imagem não é importante, mas a imagem é importante, né? Fala que não, você não tem que ter vaidade, mas como é que você vai se apresentar em público? Então, quando chega a professora usando calças, na terceira temporada, a professora está trabalhando no comércio, eles estão arrumando tem um jornalzinho da comunidade, a Anne é uma repórter, ela faz uma reportagem com os índios, como é que aqueles índios vivem ali, eles fazem E os índios eles fazem trocas, eles vendem tacos de hóquei, né, para os jovenzinhos. O pai da amiguinha da Anne, ele é maltratado, porque eles querem o taco, pagam o dinheiro, mas vai embora que esse índio sujo, sei lá, xinga um índio, eles não querem ver ali. Aquele menino que está sempre aprontando, acho que é o pai, né, o Sloan, tem um rapazinho que ele tá sempre aprontando alguma coisa. Então, eles maltratam ali o índio. E essa questão a Anne está ali com a professora, eles vão fazer uma prensa, conseguem uma prensa grande para imprimir, né? Muito eles ficam felizes quando eles conseguem fazer o primeiro jornal para
para distribuir sem ser manuscrito, impressa, mostra os tipos, né? Muito bonita essa cena. E a Anne tá ali, e a professora vai consertar essa prensa antes, né, de poder imprimir o jornal. E a professora tá toda suja de graxa, ela vai lá ajudar o Matthew com ferramentas, chave de fenda. A Raquel Lynch chega e vê aquela mulher daquele jeito. Como que você tá vestida desse jeito, que nem um homem, toda suja? Então falam que a aparência não importa, mas a aparência importa, né? Muito bom a gente ver uma série, que é uma série de época, discutindo o papel da mulher. E são coisas que ainda estão em discussão até hoje. Né? Até hoje, da adolescente, da questão das relações homoafetivas, da questão de diferenças de gênero, raça, tudo está ali. Então é uma série que, embora seja que aconteça no início de 1900, mas ela é atual, né? Ela foi trazida, foi adaptada de tal forma que ela fique atual. Uma coisa que eu adoro, assim, adoro série de época, é a reconstituição que eles fazem, né? As roupas, e o ritual, né? Os rituais que tem da alimentação, vamos na hora que vamos comer, né? Então mostra lá os bolinhos de ameixa da Marilla, né? Então eu trouxe uma torta, né? Então tem toda a personagem Mary, que acaba casando com o Bash também, com essa questão da alimentação, ela ensina a Anne receitas, então vamos fazer um bolo, vamos sentar para o chá. No livro isso também é muito forte, né? É aquele momento, vamos visitar essa pessoa na hora, nós vamos chegar na hora do chá, a pessoa sabe, né? Venha tomar o chá das 5, às 6 horas já passou o chá. Então mostra o tempo todo os personagens se alimentando, e a natureza que é estonteante, né? E uma coisa... A paisagem mostrada nessa série é maravilhosa, é muito bonita mesmo. Quem não leu o livro, eu recomendo que vocês leiam. Acho que todos vai acabar ficando cansativo, mas leia pelo menos o primeiro livro, que a série está toda aqui, né? Com as inovações colocadas, mas a gente vai ter toda a série aqui. As descrições, o estilo da Montgomery é muito interessante. Ela vai descrevendo as paisagens, tem tanto brilho, tanta cor, tanto cheiro, os sentidos são aguçados, numa linguagem ligeira e muito bem humorada, né? Eu acho que a Mo e os diretores, né? Que você tem os diretores, conseguiram fazer isso muito bem. Olha só, a gente estava conversando no intervalo que a primeira temporada faz muitas citações à Jane Eyre, da Emily Brontë. E aí nós temos a segunda temporada que faz uma citação de outras escritoras, como George Eliot, né, que é uma mulher, na verdade, que assume um pseudônimo para poder escrever. Então, o livro Middlemarch, que é citado constantemente, e a terceira temporada, que é em função que tem várias citações ao livro da Mary Shelley, né, do Frankenstein. Os capítulos da primeira série são da Jane Eyre, né? São inspirados ali. Você vai fazer uma grande pesquisa no Jane Eyre para poder encontrar todos os títulos dos capítulos. Na série, gente, na série, não no livro. Não né? Na série. A segunda temporada é George Eliot, que é uma mulher, e a terceira temporada é da Mary Shelley, né? As falas do Frankenstein ali. E foi tão bacana. A Moira se preocupou em os capítulos vão ter como título, né? Trechos de romances de escritoras do século XIX, né? Isso é importante. Muito bom. Essa questão da mulher muito destacada ali. E a abertura, né, Sandra? A abertura é uma coisa à parte, né? Aquela abertura belíssima. Citando muitas obras de arte e tal, né? Para poder encerrar, porque né, o tempo passa muito rápido quando a gente fala das séries que a gente gosta. Então, uma última pergunta. Annie with E. Por que assistir? Que todos, né, vão conseguir se identificar ali com esses períodos de transformação, com os problemas de aceitação dentro da sociedade, né? Você que é diferente, não consegue se sentir aceito. Por mais igual que o jovem seja, ele sempre se acha um estranho, né? E a Anne passa por essas coisas, com a questão da imaginação, os problemas que ela encontra são muito comuns a muitos de nós, como nós falamos, a questão da mulher, as relações de raça, gênero, as questões sociais, as críticas todas que estão lá, mas além de tudo, né, é uma série linda, as paisagens, dá um frescor, dá um alento, né, Sandra? Nós estamos passando vale por muito a pena assistir. É muito bonita mesmo, muito bonita. Uma pena que foi cancelado, ou pelo menos anunciaram o fim da série. Os fãs realmente se perguntam o motivo. Dizem que a audiência não era a esperada. Agora, tem muita gente contestando isso, porque as pessoas gostam da série, ela cada vez mais ganha audiência, mesmo porque é uma série que vai conquistando, né? Vai conquistando o público jovem. O Sandra, lá em Portugal foi traduzido a Ana com A, em vez de Ana com A, olha só.
Banana com A lá em Portugal. É uma adaptação diferente. Mas assim, você falou, é no mundo todo. Já houve muitas adaptações, né? Não é a primeira vez que vira série, programas de televisão, filmes, né? A Lucy Montgomery, né, ela é assim um ícone da cultura canadense. No Canadá, ela é muito valorizada, muito respeitada. Lá tem museu, tem tudo isso em função dela. Então tem um culto, digamos assim, à escritora. Muitas excursões, as pessoas fazem excursões para visitar a ilha, toda a região, tem muito, mas é muito bom, vale a pena assistir essa série, eu recomendo, e ler o livro, né, que eu acho bem importante também, você viaja ali naquele mundo, há muito espaço para a imaginação, como diz a Anne, né, tanto na série quanto no livro, e nós estamos precisando desses momentos, sabe, de você sentir um acolhimento, abraçado, é como se a gente estivesse indo tomar um chá das 5 ali, com a Anne, e com aquelas personagens. E esse momento que a gente precisa de um abraço, né, Sandra? Saudade de você, saudade das pessoas. É verdade, muita saudade de todo mundo. Eu sempre falo, eu estou com saudade da minha vida. Saudades, né? Esse rádio, conversando com os meus alunos, conversando com os meus amigos. E a Anne traz esse frescor para a gente, porque ela nos permite o diálogo, a poesia, imagens bonitas, e ela traz... Sem alienação, uma crítica social importante, né? É que você vai devagar e vai fugir do mundo. Não, os problemas estão ali, mas eles são encarados de uma maneira bastante rica, né? E que alimenta a nossa alma, alimenta os nossos olhos, né? A nossa vista, é muito, muito importante. Muito bem. Olha, uma delícia esse papo sobre Annie with E. Lígia. Muito bem. Lígia, muito obrigada por ter aceitado o convite de falar da Annie with E de novo, porque você já tinha vindo falar da primeira temporada e agora a gente fecha a série e a terceira temporada. Muito obrigada. E o Mega Séries de hoje fica por aqui. Eu, Sandra Trabuco Valenzuela, desejo a todos um ótimo final de semana. Fiquem bem. Tchau, tchau.